Gente, eu terminei o livro da Elise Matsunaga. Tenho muito que hablar. Esse livro tem um pouco mais de 400 páginas e eu li em 2 dias porque eu tô viciada em Ulysses Campbell. Eu quero ler até a lista de supermercado desse escritor. E aqui a gente sabe tudo, né? A gente acompanhou todo o crime durante o período que ele aconteceu, acompanhou, tem até documentário na Netflix que eu também cheguei a assistir, e eu fiquei me perguntando o que é que ele vai escrever a mais sobre o crime. E aqui ele escreve tudo sobre o mundo da prostituição. Tudo, tudo, curiosidades, a história, tem várias prostitutas que dão seu depoimento sobre as suas vidas, e essas histórias perpassam, estão interligadas e ao mesmo tempo não estão interligadas com a história do Marcos Matsunaga e da Elise. Elise, ela teve uma vida muito sofrida, ela fugiu de casa ainda na adolescência, depois que ela sofreu um estupro do padrasto, fugiu e começou a se prostituir com caminhoneiros nas avenidas, então ela se prostituía para ter o que comer. A um determinado momento, como ela ainda era de menor, o conselho tutelar pegou de volta das estradas e a devolveu para casa, né? E é uma vida de muito sofrimento, e que ela pegou esse sofrimento todo e se tornou uma pessoa, eu não sei, aqui diz que ela tem laudos que diz que ela é psicopata, outros laudos diz que ela não é psicopata, e assim a gente vai, porque a família do Marcos Matsunaga usou e usa todos os recursos para tentar fazê-la mantê-la na prisão. Então, quando tem um laudo psiquiátrico mais ou menos a favor da Elise, a família vai lá, paga um grande psiquiatra ou psicólogo para analisar aqueles laudos e derrubarem. Um dos psiquiatras muito famosos que a família do Marcos contratou foi o Guido Palomba, que ele é um nome na psiquiatria em relação a criminosos e a crimes hediondos. E aqui a gente vai ver todo esse submundo da prostituição. A gente também vai conhecer o Marcos Matsunaga de perto e ver que ele não era flor que se cheire. Para vocês terem uma ideia, algumas prostitutas ele dava de mesada R$ 30.000. E para a filha dele, do primeiro casamento dele, ele dava de pensão R$ 8.000 e acabou-se. Então aí você já vê que o que mais dava, o que mais ele tinha, o que mais era valioso para ele eram as prostitutas e não a própria filha. A gente também vai se questionar que hoje a Elise é tida e é vista como uma mulher, ai, a coitadinha, ela era um marido abusivo, foi vítima, e a gente vai ver que ela era uma mulher manipuladora, uma mulher cruel, perversa, não só pelo que ela gostava de fazer com os animais, que era praticar a caça esportiva, mas também pela mentalidade dela, pela cabeça dela. Então, assim, é mais um crime que foi, assim, você ficar revoltada com a burrice do homem. Fica, por que você não se separou, minha filha? Por que que você não deixou esse homem para lá, minha filha? Igual a Flor de Lis, mais ou menos, né? Então, assim, amei. É muito bem escrito esse livro. Tem histórias que me emocionaram muito de prostitutas e a história de Elise, o começo me emocionou também bastante. Ela se tornou técnica de enfermagem como eu, e é quando ela vê algumas técnicas de enfermagem que exerciam o papel de prostituição de luxo, aí você fica, porque no começo ela tinha uma amiga que era técnica de enfermagem, que tinha um Jeep Cherokee que pagava um apartamento de R$ 5.000, e eu, como técnica de enfermagem, há muitos anos, eu sei que isso não é a nossa realidade. A gente não tem como ter uma Jeep Cherokee de R$ 1.000.000 na nossa garagem. Não dá, não dá, não dá, não dá. E é, é, eu gostei, tem algumas imagens no final. Depois do livro, eu fui pesquisar mais um pouco sobre a história do Marcos e da família dele. E você vê que o que me surpreendeu é que ele tem um irmão que tem um comportamento totalmente diferente do que ele tinha. Ele era muito misógino, homofóbico, agressivo, era uma pessoa abjeta. Não merecia a morte que teve. Ninguém merece ou merecia morrer do jeito que ele morreu. Mas assim,
se explica muito do porquê do fim dele ter sido esse, entendeu? Ele se envolveu com uma mulher também abjeta, uma mulher cruel, uma mulher perversa, que eles dois se identificaram um com o outro por gostarem das mesmas coisas, e no final, é um final assim que meio que não surpreende muito. Se vocês têm esse comportamento, se vocês são assim, cruéis, perversos, eu acho que o final não é muito bonito. Não precisava ser tão abjeto como foi o final dele. Mas assim, é um final que você vê, era, no final das contas ia acontecer isso mesmo. Se não fosse pior, e talvez até acontecesse com ela, de tão cruel e perverso que esse homem era. Então, assim, amei esse livro. É um livro que eu marquei muito, porque aqui você vai aprender muito sobre a história da prostituição e eu vou começar a ter um outro olhar para essas mulheres que precisam, e muitas vezes nem precisam, assim, tem gente muito rica, no livro conta pessoas muito ricas que optaram pela prostituição. E eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito, hã? Como assim? Por quê? Então, assim, Ulysses Campbell, eu tenho que elogiar a escrita dele. Ele pegar uma história que todo mundo já conhece para construir uma outra história por trás que tem a ver com uma história que não foi contada e que a gente precisa conhecer para entender toda a estrutura, a história do crime, como é que eles se encontraram, a Elise e o Marcos, como é que ele construiu de certa forma a sua própria assassina, é genial. Esse homem é genial.